Ok, chegamos na reta final. Vamos mergulhar de cabeça no último e talvez mais importante estágio da jornada do herói, o desfecho. É aqui que toda aventura ganha seu verdadeiro significado. Essa frase da Dorothy, lá de O Mágico de Oz, resume de um jeito perfeito esse sentimento. É uma mistura de alegria e nostalgia, porque não se trata só de voltar para casa, mas de voltar sendo outra pessoa, alguém que foi transformado pela jornada que viveu. Para entender como se constrói um final realmente poderoso, a gente vai quebrar ele em partes. Vamos ver qual o propósito dele, as estruturas que ele pode ter, as funções que ele precisa cumprir e, claro, os erros mais comuns que podem estragar tudo e como o final deixa aquela marca emocional que fica com a gente. Então, depois de passar por tudo, de sobreviver à provação máxima, o herói finalmente volta para casa. Só que ele não é mais a mesma pessoa que saiu de lá. É como se o círculo da aventura se fechasse, sabe? Mas não é só um ponto final. É o começo de uma nova vida, agora com toda a bagagem e a transformação que a jornada proporcionou. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Afinal, o que o herói traz de volta? É aqui que entra um conceito fundamental do Christopher Vogler, o Elixir. O Elixir é a prova concreta da jornada, a grande recompensa. Mas ele também é um teste final. O herói tem que ter a sabedoria e a generosidade de compartilhar o que aprendeu, o que conquistou, para poder, de alguma forma, curar o seu mundo. E o mais interessante é que esse elixir não precisa ser um objeto mágico, uma poção. Pode ser amor. Pode ser conhecimento, como em O Tesouro de Serra Madre, onde a lição sobre a ganância é o verdadeiro tesouro. Ou pode ser uma nova aliança, como no final de Casablanca, quando Rick sacrifica seu amor e começa aquela bela amizade, mostrando que ele voltou a lutar por algo maior. Certo. Mas como os contadores de histórias, na prática, estruturam esse retorno? Basicamente, existem dois grandes caminhos, duas escolhas principais para construir a volta do herói. E aqui a gente vê duas filosofias bem diferentes. De um lado, o final circular, que amarra tudo direitinho e dá aquela sensação de dever cumprido. Do outro, o final aberto, que deixa a gente pensando com perguntas na cabeça, o que é muito comum no cinema europeu e asiático. A genialidade do final circular é essa. Quando a gente revisita uma pessoa, um lugar ou até uma frase do começo da história, a gente vê aquilo com outros olhos. É a nossa régua para medir o tamanho da transformação do herói. Esse antes e depois é uma ferramenta poderosíssima. Em Ghost, por exemplo, ele não conseguia dizer eu te amo. Depois de toda a provação, mesmo como um fantasma, ele finalmente consegue. É um sinal externo, claro, da mudança interna gigantesca que aconteceu. A mudança se torna real, palpável. Um final não serve só para dizer acabou. Ele tem funções bem específicas. É o que faz a história ecoar na nossa mente muito tempo depois. Existe uma palavra para isso, denouement. É uma palavra francesa que significa literalmente desatar. É o momento em que todos aqueles nós de tensão e conflito que foram criados ao longo da trama são finalmente desatados com cuidado. Uma boa metáfora é pensar na história como uma tapeçaria. Cada linha da trama é um fio. Os conflitos são os nós que criam a tensão e o desenho. O final é o momento de arrematar tudo, de desatar esses nós para que a obra fique completa e não se desfaça. Um ótimo final faz tudo isso. Ele pode trazer uma última surpresa, recompensa os heróis, pune os vilões e, muito importante, amarra as pontas soltas, até das tramas secundárias. É a hora da justiça poética, sabe? A recompensa tem que ser do tamanho do sacrifício e a punição na medida certa do crime. Mas atenção! O final também é um terreno perigoso. É aqui que uma história incrível pode tropeçar e cair feio bem na linha de chegada. Então vamos dar uma olhada em algumas dessas armadilhas, os erros mais comuns que os roteiristas podem cometer nesse estágio tão delicado. Um erro clássico é deixar a subtrama sem solução. Outro é ter finais demais. Parece que a história acabou, mas ela continua. E isso esgota a emoção. O oposto também é ruim, o final abrupto, que parece que desligaram o telefone na sua cara. E talvez o pior de todos, perder o foco e não responder aquela grande pergunta que a história se propôs a responder lá no comecinho. E para fechar, o Vogler nos dá uma analogia brilhante. Ele diz que o final deve funcionar como o sinal de pontuação da história. Pensa nisso. Um ponto final passa uma sensação de clareza. A vida segue. Um ponto de exclamação é um chamado, uma urgência. Uma interrogação deixa a incerteza no ar. E as reticências, elas sugerem que a história não acabou de verdade.
É a última mensagem emocional que a história deixa. Então, vale a pena pensar. Qual é o elixir que as nossas histórias favoritas trazem de volta? Pode ser a sabedoria de que não há lugar como o nosso lar ou o começo de uma bela amizade. No fim das contas, uma história poderosa sempre nos deixa com algo. Um elixir que nos torna um pouco mais conscientes, mais humanos, mais completos.